Me chamo Maiane Kelly, sou graduanda do terceiro período de Medicina Veterinária e hoje eu e minha equipe vamos apresentar um trabalho sobre a fisiologia do sistema reprodutor com ênfase em animais domésticos. Bom, a reprodução é o processo biológico essencial para a continuidade das espécies e a manutenção da variabilidade genética. O sistema reprodutor, formado por órgãos e glândulas especializadas, é responsável pela produção de gametas, secreções de hormônios sexuais, cópula, fecundação, desenvolvimento embrionário e parto. Embora o objetivo reprodutivo seja o mesmo, que é gerar descendentes, existem diferenças anatômicas e fisiológicas entre o macho e a fêmea. Nos machos, o sistema reprodutor tem como função principal a produção de espermatozoides e hormônios androgênicos, como a testosterona, que além de permitir a transferência de gametas para o trato reprodutor feminino. Já nas fêmeas, o sistema reprodutor é mais dinâmico, pois envolve ciclos hormonais que determinam a ovulação, receptividade sexual, gestação e parto. O controle desses processos é formado por meio de eixo, que é hipótálamo, hipófise e gonadais. O hipótálamo libera GnRH, que é o hormônio liberado por gonadotrofinal, que estimula a hipófise a reproduzir FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses hormônios atuam nos testículos e ovários, regulando a formação dos gametas e a produção de hormônios como testosterona, estrogênico e progesterona. Além dos fatores hormonais internos, o sistema reprodutor também é influenciado por fatores externos, como fotoperíodo, temperatura, estado nutricional, idade e feromônios. Olá pessoal, eu me chamo Gabriel Félix, sou aluno do terceiro período de Medicina Veterinária da UniP e venho dar continuidade ao trabalho de fisiologia da professora Isabela sobre o sistema reprodutor. Eu vou falar um pouco sobre a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele é composto pelo útero, os ovários, as trompas uterinas, a vagina e a vulva. Os ovários são gônadas responsáveis pela produção de óvulos e pela secreção de hormônios sexuais, que são dois, os hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Suas estruturas ovais são localizadas na cavidade abdominal, caudalmente aos rins, e em sua superfície observam-se folículos ovarianos em diferentes estágios de desenvolvimento e corpos lúteos, formados após a ovulação. As trompas uterinas são tubos finos que ligam os ovários ao útero e servem como local de fecundação. Por ter uma parede ciliada, ela auxilia no transporte e ajuda a levar os oócitos e o embrião em sua fase inicial até o útero. Já o útero é o órgão responsável pela implantação e pelo desenvolvimento desse embrião. Nas cadelas, por exemplo, o útero ele é bicornual, ou seja, ele tem dois cornos longos e o útero dele é mais comprimido, achatado. A parede do útero é composta por 3 camadas: o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O endométrio sofre diversas complicações, na verdade não seria complicações, eu diria variações cíclicas sobre a influência do hormônio que está sendo levado ali naquele momento e prepara o órgão, né, o útero, para a implantação do embrião. A vagina é constituída pelo canal vaginal e pelo que serve para o parto e para a via de acasalamento, enquanto a vulva já é a parte exposta do órgão. É a parte que fica para fora e que é onde acontece, de fato, o acasalamento e o trato reprodutor. É notório ver que a vulva ela fica aumentada durante o período de estro em resposta à elevação, ao alto nível de estrógeno que está sendo lançado no momento em que a cadela entra no seu ciclo estral, né, no momento de estro. Já em outras espécies domésticas, como os bovinos e os equinos, a anatomia do trato reprodutor segue o mesmo padrão.
básico. Porém, o tamanho e a morfologia do órgão varia conforme a gestação e o número de filhotes. Por exemplo, o ovário de um felino, de uma gata, chega a medir de cerca de 0,8 a 1 centímetro, quanto a de um equino, uma égua nesse caso, chega a medir de 12 a 16 centímetros. Agora eu vou falar um pouco sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino. A fisiologia do sistema reprodutor feminino é marcada por ciclos de eventos hormonais que controlam nada mais do que a maturação folicular, a ovulação e preparam o útero para uma gestação. Esse ciclo é denominado de estro, ciclo estral, que um comparativo para as mulheres, para os humanos, é a mesma coisa do ciclo menstrual. Porém, ele é adaptado e caracterizado para as fases e para a forma reprodutiva de cada espécie. Por exemplo, nas cadelas. O ciclo estral ele é monoéstrico e ele compreende as 4 principais fases, que é o proestro, o estro, o diestro e o anestro. O proestro ele é caracterizado pelo aumento da secreção do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que estimula o crescimento folicular no ovário e aumenta progressivamente o estrógeno. Esse hormônio ele é responsável pelas alterações comportamentais. Logo, aquelas primeiras alterações que a gente consegue ver, ela fica mais... o aumento da vulva, ela fica mais saliente, começa a esfregar a vulva no chão, começa a querer acasalar, encostar em você ou na perna, como por exemplo. E aí, nessa fase acontece isso, o edema da vulva, e aí também ocorre a secreção, né? A secreção sanguinolenta vaginal. Após isso, ocorre o período da cruza, onde a cadela demonstra o interesse em cruzar, que é o período do estro, que ocorre um pico de LH, que é o hormônio luteinizante, que desencadeia a ovulação e libera os oócitos maduros para o folículo dominante. A cadela aceita o macho apenas nessa fase, quando a concentração de estrógeno atinge o máximo do ambiente, ou seja, ela está no período mais favorável de fertilização para poder reproduzir. Após a ovulação, forma-se o corpo lúteo, que secreta progesterona. Essa fase é denominada de diestro e é responsável por preparar o útero para o momento de gestação, promovendo o espaçamento do endométrio e inibindo novas ovulações. Mas, caso não ocorrer nenhuma gestação, o corpo lúteo regride e leva à diminuição dos níveis de progesterona e o retorno da fêmea ao anestro. O anestro é a fase de inatividade reprodutiva. Em outras espécies domésticas, o ciclo estral pode ser poliéstrico, no caso das vacas e das éguas, ou estacional, como é o caso das ovelhas e das gatas. No entanto, o controle hormonal continua seguindo o mesmo eixo, que é hipotálamo, hipófise, gonadal. O GnRH é produzido pelo hipotálamo e estimula a hipófise a liberar o FSH e o LH, que atuam diretamente nos ovários, regulando o desenvolvimento folicular e a função lútea. O estrógeno, ele exerce uma função importante, na verdade, funções importantes fisiológicas além da reprodução, influenciando no desenvolvimento das glândulas mamárias, na vascularização uterina, e enquanto a progesterona, além de preparar o útero para a implantação do embrião, exerce efeito inibitório sobre o centro hipotalâmico, reduzindo a secreção do GnRH. Oi, gente! Eu me chamo Gleiciane e irei falar um pouco sobre a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele é formado pelos testículos, epidídimos, ductos deferentes, glândulas acessórias e pelo pênis. Sua principal função é produzir, armazenar e liberar os espermatozoides, além de produzir os hormônios androgênicos, principalmente a testosterona, que regula o funcionamento do sistema e as características sexuais masculinas. Os testículos, eles estão localizados na bolsa escrotal, são glândulas pares responsáveis pela formação dos espermatozoides e pela produção da testosterona. A espermatogênese, ela é controlada por hormônios produzidos pelo hipotálamo e pela hipófise. O GnRH é o hormônio liberador de gonadotrofina, liberado pelo hipotálamo. Estimula a hipófise a secretar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante.
O FSH atua nas células de Sertoli, que nutrem as células em desenvolvimento e produzem inibina, que regula a produção de FSH. Já o LH age nas células de Leydig, estimulando a secreção da testosterona, que mantém a espermatogênese ativa. Nos cães, esse processo dura de cerca de 62 dias, seguido de mais 10 a 14 dias de maturação do epidídimo. Dentro deles, há estruturas chamadas túbulos seminíferos, onde ocorre a espermatogênese, processo que transforma células chamadas espermatogônias em espermatozoides maduros. Entre os túbulos estão as células de Leydig, que produzem a testosterona essencial para o desenvolvimento e a manutenção das funções reprodutivas e sexuais. O epidídimo é um tubo enrolado, localizado sobre o testículo e dividido em cabeça, corpo e cauda. Ele tem o papel de armazenar e amadurecer os espermatozoides, tornando-os capazes de se mover e fecundar o óvulo. Durante a ejaculação, os espermatozoides passam da cauda do epidídimo para o ducto deferente, que os conduz até a uretra. As glândulas acessórias, que variam entre as espécies, produzem o plasma seminal, um fluido que nutre e facilita o transporte dos espermatozoides. Nos cães, a principal glândula é a próstata, que libera secreções essenciais para a viabilidade e o movimento dos espermatozoides. Em outras espécies, como bovinos e equinos, existem também as vesículas seminais e as glândulas bulbouretrais, que aumentam o volume e modificam a viscosidade do sêmen. A ejaculação é um reflexo controlado pelo sistema nervoso envolvendo contrações rítmicas dos ductos deferentes, da próstata e dos músculos perineais. Ela depende da ação conjunta de estímulos simpáticos e parasimpáticos, coordenados pela medula espinhal. A testosterona também tem papel importante na libido e no comportamento sexual dos machos. O pênis é o órgão copulador masculino. Nos cães, ele possui uma estrutura óssea chamada osso peniano, que ajuda na rigidez durante a cópula, e o bulbo glandis, que aumenta de tamanho e causa ligação entre o macho e a fêmea, garantindo a transferência do sêmen. Em resumo, o sistema reprodutor masculino funciona de forma integrada. A anatomia fornece as estruturas necessárias para produzir, amadurecer e liberar os espermatozoides, enquanto a fisiologia regula, por meio dos hormônios e dos reflexos nervosos, todos os processos que tornam possível a reprodução. Bom, agora eu vou falar sobre fecundação, gestação e parto. A fecundação é o momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, se une ao gameta feminino, que é o oócito, formando uma nova célula chamada zigoto, que dará origem ao novo indivíduo. Nos cães, esse processo ocorre principalmente nas trompas uterinas, especialmente na região chamada ampola, local adequado para a sobrevivência dos gametas. Diferente de outras espécies, a cadela ovula oócito ainda imaturos, que completam sua maturação dentro do trato reprodutivo. Os espermatozoides, após serem depositados no útero, passam por um processo chamado capacitação, que os tornam capazes de penetrar na camada que envolve o oócito, que se chama zona pelúcida. A fecundação costuma ocorrer de 2 a 5 dias depois da ovulação. Após formado o zigoto, começa a se dividir como mitose, ainda dentro das trompas. Já a gestação, depois da fecundação, o embrião migra até o útero para realizar a implantação, processo que ele se fixa no endométrio para se desenvolver. Esse processo depende principalmente da progesterona, hormônio produzido pelo corpo lúteo. A progesterona é essencial. Por quê? Porque mantém o útero em estado de repouso, sem contrações, mantém o endométrio receptivo, estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. A gestação da cadela dura em média 63 dias. Em outras espécies, o embrião envia sinais específicos que para o corpo lúteo não seja destruído. O corpo lúteo é mantido por mecanismos local e garantem a produção contínua de progesterona,
Já o parto ocorre ao final da gestação e resulta na expulsão dos filhotes das membranas que os envolvem. É controlado por um conjunto de mecanismos hormonais quando o feto está completamente desenvolvido ao aumento do hormônio cortisol produzido por eles. Esse cortisol estimula a produção de prostaglandinas que causam contrações uterinas, ocitocinas que intensifica suas contrações, e o parto é dividido em 3 partes: a dilatação cervical, expulsão do feto e expulsão das membranas fetais. A dilatação cervical no colo do útero, ela se abre, a expulsão do feto é a contração para empurrar os filhotes para fora, e a expulsão das membranas fetais eliminam a placenta. Nos cães, o parto geralmente ocorre 24 horas após o início das contrações. A ocitocina também atua no pós-parto, estimulando na liberação do leite para a amamentação. Agora eu vou falar sobre a lactação e cuidados maternos. Primeiro, o que é lactação? A lactação é o processo no qual as glândulas mamárias produzem e liberam leites para alimentar os filhotes. Esse leite é fundamental não só para a nutrição, mas para a imunidade dos recém-nascidos, principalmente nos primeiros dias de vida. Esse processo é controlado principalmente pelo hormônio prolactina e ocitocina. A prolactina faz produção de leite produzida pelo adeno-hipófise e estimula a síntese da secreção do leite nas glândulas mamárias. E durante a gestação, o estrogênio e a progesterona promovem a formação do tecido mamário. Esses hormônios impedem a secreção de leite antes do parto. Já no pós-parto, a queda desses hormônios permite que a prolactina atue, iniciando a lactogênese. Já a ocitocina faz a ejeção do leite, produzida no hipotálamo e liberada pela neurohipófise. Promove a contração das células miopiteliais nas glândulas mamárias, expulsando o leite. Sua liberação é estimulada pela sucção dos filhotes. Quanto mais filhote suga, mais ocitocina é liberada. Por fim, esse vídeo foi um breve resumo sobre o sistema reprodutor e aqui finalizamos. Obrigada!